sente uma presença tão diferente assim, né? A gente sente uma presença diferente. Mas foram louvores inspirados, né? Pelo nosso Deus, e os homens estavam muito inspirados também por Deus quando eles escreveram esses louvores aqui. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, amém? A gente poder estar um pouquinho chovendo hoje, né? Mas Jesus está aqui, meus irmãos. Jesus está aqui. Vai chegar um tempo em que a gente, pessoas, né? Pessoas procurarão ter um tempo para o Senhor. E eles não terão. Porque o tempo já se findou, o tempo já se acabou. O tempo é já. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto que está perto. Invocai o Senhor enquanto está perto. Aleluia. E nós precisamos buscá-lo enquanto a gente tem esse tempo aqui. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, o seu capítulo 16. A gente vai aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel, nós vamos ler até o 13, tá bom? Eu vou ler uns e vamos ler sucessivo. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? E havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o bilemita, porque dentre dos filhos me tenho provido de um rei. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Unge-me-ás que eu te disser. E o Senhor, e veio de Belém. Então os anciões da cidade saíram em encontro, tremendo, disseram: de paz a tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tão pouco é este, tem escolhido o Senhor. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui.
Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. A gente vai meditar um pouquinho sobre essa palavra. Aleluia. Um tema peculiar para essa mensagem: Deus vê o coração. A unção sobre Davi. O que nós acabamos de ler, muitas das vezes, aleluia, nós julgamos pessoas, nós olhamos para alguém, e nós subjugamos alguém, mas nós não conhecemos verdadeiramente quem é. Muitas das vezes nós olhamos para alguém e nós apontamos aquela pessoa, e nós queremos, aleluia, olhar para erros, ou para estatura, como foi lido aqui nessa noite, aleluia. E na verdade, diante de Deus, não é assim que funciona. Na verdade, diante de Deus, aleluia, às vezes, porque a palavra dele vai dizer que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, ele escolhe os pequenos para aniquilar as coisas fortes. Deus, ele escolhe aquele que não é, para confundir aquele que acha que é. O interessante é que Deus, ele envia o profeta Samuel, aleluia. Se a gente for alguns capítulos anteriores, aleluia, a gente vai ver e vai prosseguir um pouco sobre a história. Deus, ele tira o seu povo cativo do Egito, traz uma terra prometida. O povo agora, ele começa, aleluia, e desde o deserto, eles começam a murmurar. Uma viagem que era para passar um pouco mais, ou um tempo de 40 dias, o povo passa um período muito longo, rodeando. Por quê? Porque a desobediência. O que me chamou a atenção é que, ainda que o povo estava vendo a glória de Deus, estava ouvindo o agir de Deus, estava presenciando a grandeza de Deus, no meio deles, o que dá a impressão de que o povo olhava, e a impressão que eles falavam assim, ainda não é o suficiente, tudo que eles estão vendo. A Bíblia vai falar que ele chega na terra prometida, passa-se um período ali, Deus cuidando daquele povo, mas um dia o povo começa a olhar para as nações, e agora ele começa a sentir inveja, porque algumas nações que tinha ali, alguns reis estavam governando sobre o povo, mas o povo não estava enxergando quem estava cuidando deles, era o rei dos reis e senhor dos senhores, mas eles começaram a exigir, nós queremos também um rei, porque se as outras nações temos, nós também queremos, mas na verdade, eles não conheciam verdadeiramente quem era o Deus que estava cuidando dele. Se nós trazemos para o dia de hoje, não é diferente. Porque quando o mesmo Deus que operava lá, é o Deus que opera hoje. O problema é que hoje na igreja, muitos perderam essa esperança. Perderam a esperança de quê? A esperança da salvação, a esperança de cura. Você até ora por pessoas, mas Jesus, quando ele curava alguém, ele falava assim, ó, a tua fé te salvou. Seja curado mediante a tua fé. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então, veja. É pela fé. Hoje em dia, as pessoas pedem oração, mas elas não têm mais fé. Então, fica difícil agir o poder de Deus. Deus age da forma que Ele quer. Mas é difícil. Por que fala assim? Uma pessoa está com uma enfermidade há muito tempo. Talvez é um processo dela com Deus. Mas não é falta de oração, porque nessa congregação, às vezes as pessoas estão enfermas aqui dentro, e você crê que a oração pode te curar, venha na frente, a pessoa não vem mais. Acontece não somente aqui, mas em vários lugares.
Então o povo, eles viam a grandeza de Deus, a glória de Deus se manifestar no meio deles. Mas em outras palavras, ele está falando isso aqui, está dizendo, isso só não é o suficiente para a gente. Então eles agora vão falar assim, nós queremos um rei também. Se as outras nações têm um rei, nós queremos esse rei também. Se a gente fosse trazer a mesma palavra para os dias de hoje, algumas denominações, eles agem dessa forma. Ou seja, eu acredito em Jesus, acredito que Ele faz, mas somente Jesus, Ele não é o suficiente. Então eu preciso de alguma coisa a mais, para que eu possa me apegar com isso aqui. Então assim, eu venho de um lugar onde Jesus me tirou. Durante 12 anos eu permaneci. Então ali, as pessoas lá dentro acreditavam em Jesus, mas não era o suficiente, a ponto deles chamarem outras coisas que eu não quero trazer aqui, não vou dar moral para eles. Entende? Outras denominações, as pessoas fazem adoração, e a Bíblia vai falar que a gente não pode fazer. E existe uma adoração, então, é como se o próprio Senhor não fosse o suficiente para isso. Mas eles acreditam nisso. E o povo também, nessa passagem, já estava colocando alguns baals no meio deles. E aquilo ali era um abominável diante de Deus. Mas eles queriam um Deus. Eles queriam um rei sobre a vida dele. E Deus, ele vai lá e vai atender aquele povo. Entendeu? Vai chamar o profeta. E o profeta vai ungir exatamente o primeiro rei, aleluia, de Israel, que é Saul. Saul começa o ministério excelente. Saul faz todas as vontades de Deus. Saul, ele começa, ele vai para algumas batalhas, e o interessante é que nessa batalha, Saul agora, ele vai prevalecer, porque Deus estava sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Saul. Enquanto Saul olhou para o que Deus queria, as coisas foram tudo bem. O problema ele começou certo, mas no longo do caminho foram acontecendo algumas coisas. A soberba vai entrando no coração, a grandeza vai entrando no coração. E aí, quando essas coisas começam a tomar conta no nosso coração, vai perdendo a essência. Essas coisas vai tomando o lugar de Deus. E isso é preocupante. Isso é preocupante, porque quando essas vertentes ela começa a tomar conta do lugar de Deus, aleluia, a gente vai se perdendo ao longo do caminho. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Saul começou, aleluia, o seu reinado excelente, todo mundo conhece a história. Mas o problema não é como você começa, mas é como você termina. Porque a Bíblia nos garante que nós temos que prevalecer, nós temos que buscar, nós temos que ir até o fim. Nós não podemos, mas ao longo do caminho, já aconteceu com várias pessoas, aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com alguns dos irmãos, aleluia, que no meio do caminho, dá aquela fraqueza espiritual, vem alguma coisa, dá aquela vontade de parar e de repente, como diz, aleluia, Jeremias, quando eu não queria mais pregar, quando eu não queria mais falar, mas veio algo no meu coração, queimando no meu coração, e por isso eu não posso mais parar. Então, existe um chamado para isso. Então, nós não fomos chamados para de repente nós pararmos no meio do caminho. Nós somos chamados para ir até o final. E qual é o nosso final? É o céu. O céu é o lugar que a gente vai trilhar. Nós estamos caminhando, como aquele povo que veio caminhando do deserto. A terra para ele era a terra prometida. Para nós, no dia de hoje, a nossa terra prometida é o céu. É o céu. Nós estamos buscando o céu. Saul começa o seu ministério, se perde no meio do caminho. Deus não se agrada mais dele, a ponto de Deus falar para o profeta Samuel: até quando você vai querer ficar nesse aí, querer proteger Saul? Não, a presença de Deus já não estava mais sobre a vida de Saul, e ele sabia, porque agora ele não conseguia. A Bíblia agora vai dizer, vai narrar, aleluia, que o próprio Senhor, ele dá uma ordem para Samuel. Samuel obedece. Samuel está triste, porque Deus havia falado que não estava mais sobre ele, não aprovava mais o reinado dele.
Havia uma tristeza, porque Samuel, ele amava muito a Saul, ele gostava de Saul. E muitas vezes, julgamos pessoas pelo que vemos externamente. Aparências, status, títulos, mas quantas vezes nos surpreendemos quando alguém que parece fraco realiza algo extraordinário. Nesse texto que lemos, aleluia, Deus lembra que não vê como o homem vê. Saul havia sido rejeitado como rei por sua desobediência. Agora Deus está levantando alguém segundo o seu coração. Davi, pastor de ovelha esquecido. O profeta Samuel, ele chega agora na casa de Jessé. Ele vai ungir um dos seus filhos. O interessante é que quando ele chega, aleluia, e ele vai dizer, olha, eu preciso ver um dos seus filhos. E aí quando ele vê aquele homem formoso, homem de guerra forte, uma estatura excelente, acredito eu que tinha uma aparência, né? Bem bonito, sei lá, forte. Samuel olhou, bate o olho nele e fala, esse camarada mesmo. É esse aí, esse cara aí, ele tem todos os requisitos para ser um rei. Porque ele tinha uma visão de Saul. A aparência de Saul, a estatura de Saul. Então ele tinha agora um dos filhos de Jessé, opa, é esse mesmo. Então quando ele pensa no seu coração próprio, o Senhor já fala para ele, ei, não é do teu jeito aqui não, porque eu não enxergo da forma que você enxerga. Quando nós trazemos para o dia de hoje, é a mesma coisa. Às vezes a gente olha para alguém na igreja e a gente fala assim, esse não serve. Esse tem uma voz, não, ele é desafinado. Que nada. Aí daqui a pouco Deus nos surpreende. Deus chega e fala assim, tá bom, enquanto você julga, eu não estou vendo ele desafinando, eu estou enxergando ele lá na frente. E eu sei exatamente onde eu vou colocar ele. Porque Deus não olha para os nossos defeitos. Deus, ele olha para o nosso coração e a nossa vontade. Então, quando nós temos vontade diante de Deus para fazer algo, ele surpreende até aqueles que acham que é alguma coisa. E, na verdade, diante de Deus, ele não é. Jesus, uma certa vez, ele falou assim, aqueles que querem se tornar grande, ele precisa ser pequeno. Não adianta querer ser grande diante de Deus, porque grande é ele, nós somos pequenos. Chega lá e ele vai falar assim, ele vai falar assim, aí passa o segundo, o primeiro não foi aprovado. Então agora é esse segundo aqui. Porque esse camarada agora ele tem todo. Aí Deus fala, não é esse não aprovei esse camarada aí não. Então vai passar todos os filhos, todo mundo conhece a história. Passou todos, não tem mais ninguém. Fica imaginando o desespero de Jessé. Jessé não, do profeta Samuel. O desespero dele agora, já passou todos. E de repente, ele fala assim, não tem mais jovem aqui na tua casa? Tem um lá no pasto, cuidando de ovelha. Nem o nome do filho ele fala. Então, Deus quando ele chama, na verdade, ele tira do pasto, Jesus ele tira do pasto, aonde ninguém vê, e levanta na presença de todo mundo. Talvez você se pergunta, quanto tempo eu estou na casa do Senhor e de repente ninguém me vê? Nossa, por que só fulano tem oportunidade? Por que só acontece isso com outras pessoas? É porque Deus nos prepara, não dentro da igreja. Assim como Davi era pastor de ovelha. Ele não estava na casa no momento. Mas quando Deus ele quer exaltar a pessoa, ele faz com que todos estejam presentes. Ele fala assim, ainda que você foi esnobado, ainda que você, aleluia, foi hostilizado, não se preocupa não, porque quem te enxerga, aleluia, ele enxerga muito além do que aquele que acha que você não é nada. Louvado seja Deus. E Davi foi um deles.
Manda chamar o menino que está lá no... Manda chamar o menino. O menino chega. Agora Davi... Aleluia. Davi chega diante deles, e assim que ele chega dentro da casa, Deus ele confirma: esse é o meu escolhido. Agora eu fico tentando imaginar só a fisionomia dos irmãos, que eram homens de guerra, preparado para a guerra. Vem um menino que cuidava de ovelha no pasto, franzino e tal, mas a Bíblia diz que ele era formoso, e Deus conhecia um jovem segundo o coração de Deus. Aleluia. E Deus escolhe. O profeta Samuel, ele vai pegar agora todos os seus. O profeta Samuel, ele vai pegar ali o azeite e vai ungir Davi. Há momento na nossa vida que a gente se encontra como um Davi da vida. E Deus escolhe exatamente os Davis para poder se levantar. Porque Deus levanta os Davis para derrubar Saul, para derrubar gigante. Deus levanta Davi, e nessa congregação Deus tem levantado muitos Davis aqui. Muitos Davis que estavam no campo esquecido. Aleluia. Mas Deus mandou chamar para casa. Tinha muitos Davis que ninguém dava nada, mas Deus mandou chamar para casa. Tinha muitos Davis que ninguém dizia nada, ninguém dava nada por ele, mas Deus mandou chamar, trazer para casa. Chama, traz de volta aqui, porque quem levanta é ele. E ele sabe exatamente, a palavra dele diz que ele tira o pobre do monturo e do pó e faz assentar entre os príncipes. E Davis, tem muitos Davis aqui que Deus levantou, aleluia, para a glória dele. Davi é ungido, e o que me chama a atenção, aleluia, o que me chama a atenção é que Deus nunca chama sem capacitar. Quando ele escolhe alguém, o Espírito Santo equipa para cada desafio. Então não é assim de qualquer jeito. Deus não vê como o homem vê, ele olha o coração. Deus é fiel num pouco e será colocado no muito. A unção capacita para uma missão. Aleluia. Se nós olhássemos para nós mesmos hoje, assim, para dentro de nós, e fizéssemos uma pergunta, a pergunta era: por que Deus me escolheu? Por que Deus me escolheu se tem tantas pessoas melhores do que eu? No meio de tantas pessoas que tem aí. E de repente, Deus ele olha para mim e olhou para você. E ele falou assim: é você que eu quero. Então Deus olhou para mim e para você como Davi. Ainda que nós um dia estávamos esquecidos. Ainda que a sociedade um dia olhou para nós e falou assim: esse não tem mais jeito. Ainda que o inimigo da nossa alma um dia olhou e falou assim: esse aqui já era, não serve para nada. Aí Deus falou: agora eu vou começar a levantar esses Davis aqui, e eu vou começar a trazer para casa, porque eu tenho um propósito com você. O que eu entendo, o que eu aprendo com Davi, é que quando Deus escolhe, e quando Deus nos escolheu, Ele nunca, hoje, nós temos aqui o pastor Williams, né? Um homem de Deus, um homem que Deus usa muito na palavra, né? E interessante que quando Deus, Ele te escolheu, mas Ele não colocou o Senhor no altar, não é verdade? Quando Deus escolheu as irmãs, elas não pegou: te escolhi, mas eu vou te colocar exatamente no altar. Não. Às vezes Deus, Ele nos escolhe mesmo, e na verdade Ele nos escolhe, mas Ele nos manda para um deserto. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que o deserto é um lugar onde Deus vê o nosso coração. O deserto ali para ver o que está no coração, para nós sermos humilhados, para passar fome. Então há momento que Deus ele quer ver isso da gente. E Ele permite nós passarmos para o deserto, exatamente para que nós sejamos lapidados, para que nós aprendemos da parte dEle. Se nós olharmos para o deserto, a gente vai ver que ainda que
Moisés era um príncipe no Egito, mas ele foi aprender com Deus no deserto. E nós passamos por esse processo também de deserto. E Davi agora, ele é um ungido rei, mas na sequência, Davi agora, ele vai exatamente para o campo, cuidar de ovelhas malhadas. Não era nem de primeira linha, era de segunda linha. As ovelhas malhadas eram separadas, entendeu? Então, nós aprendemos muitas coisas, que quando Deus nos escolhe, às vezes, Ele nos coloca, aleluia, em lugares onde jamais a gente gostaria de ir. Nós temos entrado em alguns lugares para evangelizar, que a gente fala, é a mão de Deus que está conosco, é a presença de Deus que está conosco. A ponto, queridos irmãos, de você entrar numa biqueira, e o cara está lá com uma bolsinha, e ele fala assim, ora por mim, e a gente começar a orar, ele joga aquele saco no chão, e recebe a oração, aleluia, e fala assim, eu creio que um dia eu vou sair desse lugar. Então, às vezes, é necessário que nós passemos por esses lugares, porque é nesse lugar que a gente vai aprender, saber quem é o nosso Deus, e o que Ele faz. Porque tem pessoas, e é muito fácil, pastor, a gente levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Mas há terreno que os nossos pés caminham, que fala assim, será que quando eu levantei a mão, estava escrito que eu tinha que passar por esse negócio? Estava assim. Deus só quer que nós estejamos com o coração aberto, com o coração voltado, de prontidão para que nós possamos exatamente fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa e agradável nas nossas vidas. Então, Davi, ele passa um período, e agora ele vai ter uma oportunidade, a oportunidade de Davi sair daquele momento, daquela segunda parte que ele volta para o campo, é quando Deus permite uma outra situação na vida dele, essa situação, e ele aproveita aquela oportunidade. E a Bíblia vai dizer que Davi foi o único, ainda que ele estivesse ali, numa situação desfavorável, mas a presença de Deus estava sobre ele. Ainda que nós olhemos para nós mesmos, e a gente fala assim, eu não consigo, mas se nós temos a certeza do que Deus, o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, é notório que quando a gente for, a vitória é certa no nome de Jesus. Porque Davi tinha uma certeza com ele. E a certeza é, entendeu? Eu vou derrubar esse gigante em nome do Todo-Poderoso, o Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que Davi vai enfrentar esse gigante e ele consegue, aleluia, ele tem a vitória sobre esse gigante. O que eu entendo? Esse gigante nos dias de hoje para as nossas Bíblias, para as nossas vidas, nós finalizamos aqui. São os obstáculos que aparecem. São os problemas que sobreveio para a gente parar. Entendeu? Aquele soldado, Saul, já não tinha mais a presença de Deus. O soldado estava com medo porque agora o rei que o povo pediu, agora estava com medo porque sabia que não havia mais a presença de Deus sobre ele. Agora o povo outrora pediu um rei. Agora o soldado, o exército de Israel está com medo porque o rei não se posicionou como rei. Mas ninguém sabia, somente o rei, que o Espírito de Deus não estava mais sobre a vida dele. Davi aparece agora e vai prevalecer contra o gigante. Deus nos chama, Deus nos tira do anonimato, nos coloca, e no meio do caminho, a gente encontra alguns gigantes. O gigante da incerteza, o gigante de muitas vezes a gente caminhar sozinho, o gigante de muitas vezes ninguém olhar para você, ninguém olhar para mim. Alguns gigantes que aparecem dentro da nossa casa, que traz como um vento o problema sobre a nossa vida sentimental, é um gigante. Alguns problemas com os nossos filhos, que eles não querem caminhar na presença do Senhor. Acontece esse gigante, essa barreira,
que vem para exatamente falar assim: você não tem mais a presença. Mas o interessante é que quando nós entendemos que a presença está dentro de nós, nós enfrentamos todos esses gigantes no nome de Jesus. E no domingo foi mencionado sobre a oração. Aqueles homens na rua Azusa, e os próprios apóstolos, quando eles oravam com tanta convicção, que o tempo passava. Então, como é que eu vou vencer esse gigante, pastor? É através da oração. É ter a certeza de que se eu orar, se eu colocar as minhas petições diante de Deus, aleluia, eu tenho certeza que Ele vai ouvir. E Ele vai vir ao meu favor. Então os nossos gigantes, Davi venceu o gigante, com simplesmente algumas pedras nas mãos. Mas hoje os nossos gigantes, nós vamos vencer com o joelho no chão, adorando a Ele. Porque tudo Ele pode e tudo Ele vê. Como é que eu venço o meu gigante? Jesus diz, e Ele dá uma diretriz para nós. Entra no quarto, fecha a porta, fala com o Pai que está em segredo. Porque Ele vai te honrar. Então nós sabemos que, para nós vencermos os nossos gigantes, os nossos medos, as nossas aflições, é somente orarmos aquele que pode resolver o nosso problema. Mas existe um outro ponto dentro dessa vírgula aqui, ou uma vírgula no meio dessa história, que existe um grupo de pessoas, e eu poderia colocar como aquelas virgens, 5 virgens loucas, que está na igreja, aleluia, que ao invés dela falar com Deus exatamente aquilo, que somente o Senhor pode resolver o problema, eles não fazem isso. Essas loucas, essas 5 loucas, aleluia, elas querem falar com pessoas que não vão ajudar. Elas vão para redes sociais e falam: hoje eu estou tristinho, hoje eu me sinto triste, hoje eu me sinto realizada. Eu vejo uns crentes aí fazendo isso, gente, viu? Nas redes sociais, assim, eu falo: meu Deus, Jesus ensina umas coisas assim, e aí a gente vê um monte de crentes fazendo isso. Eu vejo isso como aquelas não as prudentes, mas as loucas mesmo. Então, se a gente não tomar cuidado, como é que eu vou ter intimidade com alguém se eu não falar de Jesus, se eu não tenho intimidade com Ele? Eu só posso falar de alguém se eu tenho intimidade, não é mesmo, pastor? Eu não consigo falar. Por exemplo, eu não posso falar do pastor Willas, eu conheço mais ou menos, há um pouco mais de 2 anos, eu conheço a irmã Adelaide, mas eu conheço da igreja. Eu não tenho intimidade para conversar, para saber qual que é a história dela, eu não sei. Você perguntar qual que é a história dela, eu não sei. Então eu não posso falar da irmã Adelaide se eu não conheço ela, se eu não conheço a história dela. É a mesma coisa assim, você é cristão? Sim. Há quanto tempo? Há tanto? Quem é Jesus? Jesus mas eu não tenho intimidade para falar com Ele. Eu não tenho intimidade para poder falar de alguém que eu não conheço. E tem pessoas que estão nesse processo. Está na casa de Deus, mas não conhece Jesus. Porque não tem intimidade. E a intimidade com Jesus é somente na oração. Então, através de Davi, a gente aprende algumas coisas interessantes. Que Deus, ele tira alguém do anonimato e traz para a evidência. Mas Deus, ele nos chamou com propósito. Davi, ainda se nós nos colocássemos como um Davi da vida, Deus colocou Davi para reinar sobre as nações. E ele reinou, o seu reinado foi bom. No meio do caminho ele tropeçou também. E ele teve que pagar pelos seus erros. Acontece com a gente. Nós somos chamados no meio da nossa caminhada. Eu já tropecei. Mas Deus, ele olha com graça e misericórdia. E ele fala assim: eu tenho um propósito com você. E a gente revê os nossos conceitos. E aí Deus vem, enche a gente de graça novamente. E a gente continua a nossa trajetória.
E eu aprendo que enquanto Jesus não voltar, assim como Davi, ele reinou sobre todo aquele povo, Deus também deu um povo para a gente. Deus deu um povo para cada um de nós. Mas qual é o povo que a gente tem buscado? Qual é o povo que a gente tem falado do amor de Cristo? Qual é o povo que a gente tem evangelizado? Porque se eu conheço Jesus, se Jesus, Ele me completa, aleluia. Se Ele me completa, eu sou feliz na presença dEle. Como foi falado no domingo aqui. Eu quero passar esse conhecimento para alguém. Eu quero passar essa alegria para alguém. Eu quero passar esse amor de Jesus que Ele teve por mim para alguém. Mas eu só posso fazer se eu ir. Se eu não for, outras pessoas não vão ficar sabendo de quem é a pessoa de Jesus. E como é que essas pessoas irão entregar a vida para Jesus? Aí fala assim, eu vou orar aqui na igreja e Deus vai trazer essas pessoas de volta. Deus tem o poder de fazer isso. Mas a nossa missão, que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A nossa missão como cristão, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, é pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Essa é a nossa missão na terra. Assim como Davi teve uma missão de reinar sobre uma nação eleita do Senhor. Aleluia. Deus nos chamou também como Davi. Aleluia. Porque tem um povo precisando, aleluia, de ser conduzido. Tem um povo que precisa ouvir a voz de Deus, ouvir a pessoa de Jesus. Aleluia. Para que um dia, e nós cantamos isso, nós falamos isso. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas para que Ele possa vir, Jesus quer salvar todos os seus. Para naquele grande dia não falar assim, eu não ouvi falar de Jesus. Eu nunca ouvi. Aqui no Brasil, existe alguns ribeirinhos ainda, alguns lugares no ribeirinho, que eles ainda não ouviram falar de Jesus. Mas Deus está enviando missionários para lá. Existem alguns ciganos aqui, aproximadamente aí, tem uma estatística, eu tinha até notado aqui, hoje não é culto de missões não, tá, gente? Mas é só para a gente entender. Se não me falha a memória, é aproximadamente aí um grupo muito considerável de ciganos que ainda não ouviu falar de Jesus ainda, aqui no Brasil. Ainda tem algumas, hoje em dia não pode mais falar tribos e índios, né? Povos, né? Fala, povos, né? Uma coisa assim, povos indígenas, uma coisa assim. Não pode falar mais tribo, agora é povos indígenas. Então, existe algumas desses povos que precisa ser alcançado, alguns canibais. Deus está enviando os missionários também para lá. Mas a gente tem que ter algo no coração, nós, para Deus. Os discípulos foram chamados para pregar, todos foram. Paulo não caminhou com Jesus, foi chamado por Jesus e pregou o Evangelho. Os profetas foi escolhido por Deus, estava numa linhagem de sacerdote. Deus falou, se você não vai ser, você vai ser profeta, você vai ter que profetizar sobre as nações, e eles morreram por causa disso. O problema é que hoje, na igreja, a gente acha que Deus nos escolheu exatamente para a gente ficar aqui, e a gente olha os nossos irmãos do passado, pastor, é que todos eles sofreram por causa da palavra de Deus, mas a gente não quer mais isso. É muito bom sentir a presença de Deus, gritar, pular, chorar, correr, sapatear, entrar no manto, isso é lindo. Aqui na Sé, ali na Sé e na Paulista, não sei se vocês já viram alguns vídeos, tem alguns missionários que estão pregando lá, gente, eles já estão apanhando lá, tomando tapa no rosto, tomando um chute, os caras batem a mão na Bíblia deles, jogam no chão, eles pegam, confrontam. Satanás está furioso, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Existe um povo, como eu disse, assim como Deus chamou Davi, aleluia, Ele nos chamou para que nós possamos enviar, pregar a palavra dEle, em tempo e fora de tempo. Amém, meus irmãos? Amém? Que nós possamos
fazer uma reflexão da nossa vida. O que eu estou fazendo para o reino? Será que tem um louvor que diz, que ele fala sobre as mãos, posso ter 2 mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, como poderia. Já pensou? Aí Jesus fala assim, me mostra a sua mão. Aí Deus dá uma oportunidade para a gente falar, e a gente, hoje, eu poderia ter falado. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, e ela falou uma coisa, eu falei assim, talvez Deus te dê uma oportunidade para você falar com essa pessoa, e você não falou. Espero que Deus te dê uma outra oportunidade, porque tá na hora da gente poder fazer isso. Está na hora. Jesus está voltando. Só que as pessoas pararam de acreditar que Jesus está voltando. E tem gente na casa de Deus que fala assim, eu estou preparado, na hora que a trombeta tocar eu vou subir. Eu gostaria de ter essa certeza, eu quero ter essa certeza. Eu tenho tido uns sonhos, meus irmãos. Eu tinha tido uns sonhos assim, muito, sabe, pastor? Tenho tido uns sonhos que, eu falei, Jesus, eu sonhava que eu estava num lugar, parecia o Coliseu, sabe? Coliseu em Roma, aonde eles ali, eu já estou finalizando. Eu tive um sonho que é como se estivesse no Coliseu, e aí eu olhava assim, e muitas pessoas começavam a correr, e quando eu olhava, eu via tinha um dragão pequeno, atrás assim, e eu olhava, falei assim, é um dragão, e todo mundo começava a correr no Coliseu. E aí, no momento que eu olhava aquele dragão assim, atrás dele vinha um outro, que tinha mais ou menos o triplo do tamanho dele, era muito grande, e uns dentes de ferro. Olha o sonho que eu tive. Se você pegar esse sonho e levar para Apocalipse, você vai ver esse sonho, essa passagem lá. E aí eu falava assim, quando eu comecei a ver as pessoas correrem e gritar, eu comecei a falar assim, é o anticristo. É o anticristo. E aí eu comecei a voar. Eu corria e batia meus pés, eu começava a voar para os lugares. Eu falava assim, corre todo mundo, vocês precisam correr. O anticristo está vindo aí. Ele está matando muita gente. E aí aquele dragão, eu olhava para trás, ele com os dentes, ele começava a tragar muitas pessoas assim, ó. Muita gente assim, eu olhava e falei, vocês têm que correr, vocês precisam correr. E aí as pessoas desesperadas correndo de um lado para outro, e aí eu conseguia passar do outro lado do Coliseu, e aí eu voava para um outro local e falava assim, vocês precisam estar escondidos aqui. E aí eu encontrava uma parte da minha família, eu falava assim, eu não consegui. Eu falei para ele eu falei de Jesus para ele, eu preguei Jesus para ele, eles não quis ouvir Jesus. Agora estão todos mortos lá. Estão todos mortos. Mas eu preguei para eles, eles não quiseram ouvir. Irmãos, eu acordei muito assustado. Porque vai chegar esse momento. E aí eu falei, Jesus, será que vai vir um arrebatamento? Eu vou ficar para pregar para esse povo? E eu fiquei preocupado. Eu falei assim, seja feita a vontade de Deus. Se Deus achar que eu devo subir no arrebatamento, eu vou subir. Se Ele achar que eu devo ficar para pregar, eu vou ficar. Eu só não quero ainda que eu morra por conta do Evangelho, mas eu não quero negar Jesus. Porque um dia eu sei quem eu servi. Um dia eu sei quem eu servi. Um dia eu sei quem eu bati cabeça. Um dia eu sei quem eu chegava na porta dos bancos para fazer alguma coisa. Chegava nessas encruzilhadas para fazer alguma coisa. Eu sei o que eu fiz no passado. Então assim, por conta da palavra de Deus, eu sei quem é a pessoa que Jesus me fez eu ser hoje. Porque o que eu sou hoje, foi Jesus que fez eu ser assim. E eu quero permanecer até o final. Se for da vontade de Deus, no arrebatamento eu subir. Entendeu? Eu não sei o discernimento muito mas eu acredito no arrebatamento. Eu acredito porque a Bíblia fala sobre o anticristo, fala sobre a perseguição dos que ficarem. Eu acordei muito assustado, fiquei um período muito grande, com muito temor.
E eu não esqueço desse sonho. Não esqueço de verdade. Então, que a gente possa pregar a palavra de Deus. É por isso que todo lugar a gente está indo. Visitando casais, visitando pessoas, falando de Jesus. Entendeu? Mas não é simplesmente levantar a mão e falar, eu quero, não. Porque quando eu levanto a mão e falo, eu quero, eu falo assim, eu preciso agora renunciar a muitas coisas. Porque entregar a vida para Jesus é renúncia. Não é verdade, meus irmãos? Então, nessa noite, Deus nos trouxe aqui. Só para lembrar aquilo, o nosso chamado, de onde Ele nos tirou, o que Ele tem feito para conosco e o que nós precisamos fazer para o reino de Deus. Foi o que Deus colocou sobre o meu coração, para nós nessa noite. Entendeu? E Ele falou muitíssimo no meu coração sobre isso. Eu espero que os irmãos tenham pegado ou pego alguma coisa, guardado no seu coração. Talvez não era isso que você quis ouvir, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, somente para lembrar de onde Ele nos tirou e qual o propósito que Ele nos tirou, para que a gente possa ser útil no reino dEle, amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por essa palavra, quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louva-te, Senhor, pela vida dos teus filhos que nessa noite estiveram aqui para te louvar. Pai, muito obrigado. Aleluia. Visita aqueles irmãos que não puderam estar aqui, Senhor. Que o Senhor venha contemplar cada um deles, nossos pastores. Toma cada um nas tuas mãos, nos abençoa. Nos leva com segurança, Pai, para a glória do teu nome santo. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ofertar. Amém? Desligou lá? Esse nome. Vamos ofertar, amém? Vocês podem ofertar em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Te agradecemos, Deus, por mais um dia, mais um fôlego de vida. Obrigado, Jesus, por cada um que aqui esteve, Jesus, aleluia, para ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos a cada dia, Jesus, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos embora agora. Coloca de pé, estende as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. E quem acredita, diga glória a Deus. Está terminado